começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Como compreender o diálogo interreligioso na atualidade? Que tipos de relações são possíveis entre diferentes religiões? O tema do programa de hoje é diálogo interreligioso. Eu recebo aqui no estúdio Rita Macedo Grassi. Ela é mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. Rita, obrigado por ter acolhido o nosso convite. Obrigada a você. Olá. Você pode participar do programa, enviar perguntas, comentários. Utilize o WhatsApp, o nosso número é aqui em Belo Horizonte, o código 31 99642 8473. Se você gostou da entrevista, você quer assistir de novo, quer compartilhar com alguém, postar os vídeos nas redes sociais, basta procurar por Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Inscreva-se no canal, marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Rita, você tem se dedicado aos estudos sobre diálogo interreligioso. Sim. Como é que você avalia o desenvolvimento atual, né, desse debate, desse tema tão importante não só para as religiões, né? Não só. O diálogo em si, ele é essencial para a vida, né? Para as nossas relações, né? A gente começa a estudar o diálogo interreligioso e vai percebendo o quanto o diálogo em si é importante. E no mundo atual, mais ainda, né? Quando na questão religiosa propriamente dita, a gente vai convivendo e se percebendo permeado por diferentes, né, tradições que antes ficavam longínquas às vezes, que a gente nunca tinha ouvido falar e de repente elas estão aqui do nosso lado. Você começa a sua trajetória de formação com relações internacionais. Sim. E aí veio fazer o seu mestrado, está preparando o seu doutorado, né, em Ciências da Religião. Sim. Que tem alguma coisa aí nesse meio de caminho e escolheu esse viés do diálogo interreligioso? Sim. Bom, a minha formação, né, faz já algum tempo. Depois eu trabalhei bastante em eventos internacionais, então com isso eu pude conviver com pessoas de diversas culturas e diversas religiões em vários lugares do mundo. E aí, quando eu resolvi estudar religião, ciências da religião propriamente dita, a questão do diálogo me chamou a atenção justamente como uma forma de, talvez, conciliar essas duas linguagens, né, das relações internacionais com o diálogo. Entre as várias perspectivas do diálogo, você assumiu um olhar assim, mais específico, né, através do filósofo e teólogo Raymond Panikkar. Sim. O que representa Raymond Panikkar nesse cenário aí, de autores e de perspectivas que discutem o diálogo interreligioso? O Panikkar foi um pioneiro, né, um dos pioneiros do diálogo interreligioso. Ele tem uma história de vida peculiar, porque ele nasceu em um lar cristão hindu, né? A mãe dele, cristã católica, e o pai, indiano e hindu. Então, ele já era permeado por um diálogo interreligioso na sua própria família. E aí ele foi... Ele é catalão de origem, Ele né? é catalão, sim. Ele nasceu em 1918, faleceu agora em 2010. Então, e aí ele teve toda uma criação cristã católica, se tornou sacerdote, mas foi para a Índia e viveu também intensamente o hinduísmo. Então, ele conseguiu ter uma noção muito no nível da experiência desse diálogo que se transformou em diversas obras, né, sobre isso. A perspectiva do diálogo, então, para ele tem a ver com a própria biografia. Sim, com a própria biografia dele. Sim. E ele se demonstrou, assim, o fato dele ter vivido essas experiências fez toda a diferença também na vida dele, porque ele não ficou só na teoria, né? Ele viveu na prática. Bom, para ele, o diálogo interreligioso ultrapassa os limites da religião, como a gente estava falando também antes. Sim. Né? Uhum. O que é isso para ele? Assim, que lugar tem o diálogo interreligioso? Para Panikkar, a religiosidade ela é uma dimensão antropológica, digamos assim. Ela seria uma essência do ser humano.
na sua busca por respostas às questões essenciais da vida, o ser humano peregrina, né? Ele chama o ser humano, diz que a essência é a religiosidade e a peregrinação em busca dessas verdades salvíficas, dessas respostas às questões essenciais. E que independe, inclusive, da religião institucional. Essa essência da religiosidade, para ele, ela vai além disso. Por isso, ele enxerga o diálogo interreligioso como um diálogo entre pessoas, é um diálogo mais no nível existencial, a gente poderia dizer. Do que entre instituições. Tem uma dimensão intra-religiosa também, não? Sim, sim. Ele diz que para que a gente possa estar verdadeiramente no diálogo, é preciso não só ir ao encontro do outro, mas encontrar o outro em si mesmo. E para isso é preciso um mergulho na própria tradição, nas suas próprias crenças e valores, nos seus próprios símbolos. Daí aí ele até usa uma imagem que eu acho interessante, que ele diz: enquanto você não encontrar o muçulmano em si mesmo, o budista em si mesmo, você não tem como ir para o diálogo com essas tradições. Então, o diálogo intra, ele está em relação com o inter. Ele tem que estar, o inter tem sempre que estar acompanhado de um intra, nessa concepção. Já que ele defende, né, essa dimensão, você também apresentou sobre isso, essa dimensão, esse aspecto biográfico, como é que ele mesmo viveu isso? Já que como que foi isso? Ele foi buscar o que na Índia? O que ele trouxe de volta? Sim. Ele foi primeiramente à Índia para encontrar seus laços familiares e depois ele acabou indo meio que exilado e ele ficou lá e ele esteve em contato com o Henri Lessot, que depois recebeu o nome de Abhishektananda, que é um monge também beneditino, também vinha um cristão, e ele viveu intensamente, o Henri Lessot, essa experiência Advaita, né, ou Adwaita, que Panikkar também experimentou, e eles em meditações, em práticas. Então, aí ele fez o mergulho propriamente dito, e ele fez um grupo de traduções, traduziram mais de 1000 páginas dos Vedas, que são os textos sagrados hindus. Então, ele mergulhou intensamente. E depois também no budismo, né? Ele teve também uma passagem pelo budismo e sempre nessa concepção de fazer realmente um mergulho para conhecer verdadeiramente, num nível experiencial, aquela tradição. Agora, que dimensão é essa que você mencionou? Advaita. Que, inclusive, é o tema da sua pesquisa, né? Exato. Em sânscrito, a pronúncia correta seria Adwaita, né? Eu normalmente falo Adwaita, mas escreve-se Advaita. Sim. Essa dimensão trata-se de uma forma de enxergar a realidade como não dual, ou adual, como prefere Panikkar. Ele vai chamar isso de intuição, né? Mas podemos dizer, em linguagem ocidental, um conceito que surge nas Upanishads, que são os textos que explicam os Vedas, textos originários. Seria uma forma de você enxergar a realidade não como isto ou aquilo, mas isto e também aquilo. Os polos estando interrelacionados o tempo todo. Então, não há uma separação, não haveria uma separação nessa... E por aí nós poderíamos tecer-se um caminho para o diálogo interreligioso? Sim, justamente. Ele pega essa intuição, esse conceito, e ele vai aplicar em diversas concepções na sua visão de realidade que vão interferir diretamente na sua concepção de diálogo, e principalmente de diálogo intra-religioso, né, como a gente falou. Sim. Uma aplicação possível, qual seria? Bom,
Ele usa uma imagem que eu acho que descreve bem o que seria essa relação adoeita, que seria de uma mãe e um filho, né? Ele diz que na relação entre uma mãe e um filho, eles estão aparentemente separados, mas o filho está na mãe e a mãe está no filho, de uma certa forma. Então, se você vai pensar nisso, leva isso para todas as esferas da vida e todas as relações, da mesma forma, então, você está em mim, eu estou em você e assim por diante, né? Nós, os seres humanos, estamos interrelacionados. Sim, é interessante, eu estudo um outro autor catalão, que é o Marià Corbí. Sim. E ele também tematiza do ponto de vista, quando ele fala de qualidade humana profunda, aqui antes nós chamávamos de espiritualidade, sim, né? Segundo Marià Corbí também isso, e ele fala que para a qualidade humana profunda, a perspectiva de compreensão da realidade é a não dualidade como princípio. Sim. Como ele também tem uma compreensão bastante ampla de várias tradições religiosas, embora sua tradição, né, de base seja o cristianismo, né? Talvez... bom, e foi lá, inclusive, que eu conheci o pessoal do grupo que você também conhece, né? Sim, conheço. Como é mesmo o nome da professora? Milena Carrara. Milena Carrara, sim. Que ela é diretora de um centro de estudos sobre Panikkar? De uma fundação. Fundação. Na verdade, o próprio Panikkar fundou essa fundação antes dele falecer e ela deu continuidade ao trabalho porque ele deixou a ópera Omnia dele, né, feita, preparada junto com ela. E essa obra está sendo traduzida em diversos idiomas, já existem alguns volumes, nenhum em português ainda. Mas parece que você vai poder contribuir com isso, né? Depois você conta para os nossos telespectadores. Sim. Hoje no Religar eu recebo Rita Macedo Grassi. Nós estamos falando sobre diálogo interreligioso. Vamos fazer um breve intervalo, lembrando que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários. O nosso WhatsApp é 31, código de Belo Horizonte, 99642-8473. A gente fica aqui esperando você. Até já.